Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Hoje estou aqui com Sérgio Mastro Páscoa. É isso aí. Do elenco do espetáculo Constelações, que eu acredito que infelizmente eu não vou conseguir postar esse vídeo de entrevista a tempo, então vocês vão ver esse vídeo após, mas o espetáculo esteve em cartaz na sexta-feira, dia 29, e sábado, dia 30 de setembro, no Teatro Municipal em Uberlândia. Sérgio, esse espetáculo vem de um dramaturgo internacional, inglês, né? Da Inglaterra. Isso. Nick Payne. Nick Payne. Antes de pedir para você falar, porque é São Paulo, sim, vocês. Sim. Eu esqueci de perguntar isso anteriormente. Uhum. Vem muito espetáculo de fora agora que inaugurou o Teatro Municipal. E eu percebo que a dramaturgia nacional, e eu não estou falando isso como um movimento nacionalista, tem que trabalhar o nacional. Mas eu percebo que a dramaturgia nacional é muito pequena. Sim. Mas eu não vejo isso como um problema porque, suponho, eu conheci tal texto, independente de onde que ele é, esse texto me disse algo e eu quero trabalhar ele. Sim, sim. Mas antes da gente entrar no Constelações, no Nick Payne, lá em São Paulo, é que não está vindo para cá espetáculos com textos nacionais? Ou isso é realmente uma tendência que às vezes tem um texto de fora que desperta e o pessoal busca trabalhar muito isso? Dá para responder isso de diversas maneiras, né? Mas eu digo assim, o teatro é uma invenção grega. A gente está pegando um autor de uma das maiores escolas de dramaturgia, que é a inglesa, e a gente conta histórias, boas histórias, igual a história infantil que a gente conta para os nossos filhos, né, para as crianças. São histórias, tem o Saci Pererê, a gente não está falando muito dele, deveria falar, mas a gente fala mais de outro. Acho que essa coisa de contar a história não tem muita fronteira. É como o futebol, né? O futebol não foi inventado aqui e a gente esquece disso e o pessoal joga, se apaixona, chora, ri, etc. Então eu não vejo um problema de não fazer. Eu sinto falta de autores nacionais, sim, mas não pelo fato de ser nacional. Eu sinto falta de tratar mais a nossa realidade. Tem várias questões que a gente pode falar sobre isso, várias, N questões, mas eu acho que a gente pode, não me importa se uma história, como você falou, se uma história me diz alguma coisa, eu vou lá e conto essa história. Por isso eu tomei esse cuidado durante a pergunta. Sim. Mas eu fiz essa pergunta porque uma das coisas no texto que eu reparei, e isso em momento algum é problema, vocês em momento algum procuraram trazer o texto para cá. Sim. Então o nome das personagens, o local onde elas moram, sim. De lá. Isso se fazia muito nos anos 40 e 50, né? Se trocava o nome, se tentava aclimatar, que eu chamo. Mas eu acho que isso... Um pouco de Jovem Guarda. Isso. É uma versão, né, Eu acho que não cabe, porque as pessoas assistem tantos filmes de várias origens, né? Acho que o inglês, como no Império Romano era o latim, né? Hoje ele é a língua universal. Tem lugares que nem se fala inglês, como se fala na Inglaterra, mas é uma língua de contato. Acho que é uma tentativa de contato, aí menos do que uma subserviência a uma cultura X ou Y. E eu acho que a nossa dramaturgia, isso é um assunto de 10 horas que daria para falar. Sim. Ela enveredou por um caminho interessante de investigação, etc., nos polos, né, que eu acho, lá em São Paulo eu vejo isso, onde ela tem excelência, tem qualidade, há vários autores muito bons, mas ela perdeu o contato de falar com as questões do dia a dia, assim, de maneira que possa atingir pessoas de diversos. Não adianta só falar com o iniciado, com a gente de teatro, sabe? Tem que falar com o público. O público é o que eu sempre falo, o público é o personagem que não está citado na ficha técnica. Se você desprezar esse cara e só ficar um papo no palco, você não o inclui, o que não significa simplificar. Por isso que tem que ter também, é um assunto interessantíssimo esse que você levantou, mas tem que tomar bastante cuidado, porque nem a gente sabe disso, né? Eu não vejo um problema. E a dramaturgia inglesa, ela fala com a pessoa comum, né? Eu fiz um texto do Mike Bartlett chamado O Contrato, né? Que a Débora Falabella fez como contrações, o nome é Contraction mesmo. E ele foi a uma palestra em São Paulo, eu tive a oportunidade de assistir, e aí estavam lá alguns artistas, tinha gente do Paraná, de São Paulo, e ele falando. E quando começou a discussão, ela foi para um lado e o Bartlett falou, ele não entendia, ele começou a ficar vermelho, porque se falava de uma maneira muito abstrata, e ele se virou para os outros e disse assim, desculpa, eu não estou entendendo o que vocês estão falando, para vocês teatro é um negócio acadêmico?
Ele falou, desculpa, eu sou ignorante para falar sobre isso, porque se falava muito de que o texto não é necessário. Aí ele disse, eu peço desculpas novamente, mas infelizmente eu nasci na terra de Shakespeare, uma ironia, e quando eu pago um sanduíche tem a cara dele ali, então para nós o texto é importante. E para quem você fala? Foi a segunda pergunta. A quem você dirige seus textos? Eu disse para minha mãe. Todo mundo para sua mãe. Ele falou, minha mãe é uma pessoa que não tem uma educação formal, ok? Está preocupada com política, com o meio ambiente, com o bairro dela, com seus vizinhos. E ela não é uma artista, ela não tem questões abstratas, né? No sentido de... Ela tem uma sofisticação, mas ela não é uma militante da arte. Mas eu preciso falar com a pessoa que está andando na rua com seus problemas. Então eu tento tratar disso, eu tento ter um contato com essa pessoa que vai entrar no teatro. Claro que é outro contexto, né? Eu particularmente acho que a existência de textos tem vários fatores. Acho que a dramaturgia brasileira foi muito abduzida pela TV. E a TV de massa, como toda cultura de massa, tirando um ponto ou outro de sofisticação, ela tende a simplificar. E o teatro, ele é o lugar da simplicidade, mas da inteligência também, e não da simplificação. Tem uma diferença. Enfim, é um assunto que a gente podia ficar falando o dia todo. Mas foi bacana os apontamentos que você fez. Eu, por exemplo, na faculdade, o meu TCC eu fiz em dramaturgia. Ah, que maravilha. E eu passei na pesquisa por esse momento do teatro, que não assim, no Brasil eu vejo bastante isso, mas aconteceu também lá fora, da desimportância do texto. É uma parte, porque lá fora, quando você vai assistir, existe o off, e existe um teatro mais, a palavra eu nem saberia dizer, mainstream ou tradicional, um teatro estabelecido, com companhias estáveis. E porque eu acho, vou dizer o óbvio, para você derivar, para você problematizar algum assunto, você tem que conhecer a base dele. Eu acho que em algum momento, alguns de nós perdemos a capacidade de estudar aquilo que a gente está querendo transformar. Então a gente está transformando uma coisa sem contato com a origem dela. Então a gente fica um pouco esquizofrênico. Que é um pouco mal da geração atual para quase tudo. Né? Acho que vai ser um movimento que vem desde os anos 60, porque o Brasil, temos várias questões do teatro, mas a gente tem ótimos encenadores. Né? A gente tem uma tradição de ótimos encenadores. A questão é o que se está encenando. Né? E uma coisa que tem sido retomada também, que é texto e dramaturgia brasileira, é a linguagem de circo, né? Tem umas linguagens que estavam um pouco esquecidas e que estão sendo retomadas de uma maneira brilhante. Tem um movimento muito bacana. Acho que ele foi jogado num plano secundário, apesar que os modernistas tinham no circo uma grande fonte, mas era, como sempre no Brasil, um elitismo. Nós somos bem elitistas e a gente vai lá, explora o que interessa, usa, mas esquece. Então a gente usa e cospe, né? Eles não foram cuidar lá do circo. O circo era uma coisa popular. Agora se está retomando isso, mas o pessoal dos Parlapatões lá, o Poçolo é um grande entendedor, viaja pelo Brasil inteiro montando lona, faz o circo no palco, mais na lona, em lugares remotos, para nós, né? Para eles, nós somos remotos, né? A gente que está longe deles e não eles da gente. Porque também idealizar o que é popular, a gente vive, nós que trabalhamos com arte, a gente vive em ciladas ideológicas o tempo todo. Até o que é arte é complicado. Sim, o bacana é isso. Agora, do impulso primordial de qualquer coisa é que história você quer contar e a gente, produto da nossa época, dos erros e dos acertos dela. Né? Então a gente vai lá para o palco com toda a questão do experimentalismo ou não, ou do teatro comercial ou não, ou de usar a comédia, que é uma grande... A comédia dirigida contra o poder, que é o que sempre se fez, né? Molière, os grandes atores estão sempre questionando o poder com a comédia. E muitas vezes a gente usa a comédia para reforçar preconceito, tirar sarro de mulher, de opção sexual. Então é complicado, né? Enfim, quem faz essa história somos nós, né? Então eu nunca atribuo ao Brasil, acho que a gente tem que tomar para si a responsabilidade disso e pensar o dia 7R, não que vai acertar, mas pelo menos ter uma visão generosa sobre as coisas. Mas o Brasil é um país de grande exuberância de encenação, né, de encenadores. Eu gosto muito da encenação, mas eu gosto que ela converse com o texto. Para mim é a perfeição no teatro. Tem que casar tudo, na verdade, né? Aí vamos lá então.
Constelações. Ontem, no fim do espetáculo, vocês falaram que esse é o último fim de semana, então? Sim, sim, sim. Há quanto tempo vocês estão apresentando? Então, nós começamos em fevereiro, fizemos 2 meses no Sesc Santana, depois fomos ao Tuca, fizemos mais 5 então começou este ano e vai encerrar este ano. Nossa, precoce. Nós fizemos 80 e tantas apresentações. É uma peça sem patrocínio, né? Apesar de ter uma figura popular como a da Marina, que tem popularidade, a produção não conseguiu viabilizar e está muito difícil realmente. Teve essas questões de Lei Rouanet, são as falsas questões, né? Há problemas e tal, não vou entrar nesse assunto, assim, mas eu acho que nós demos um passo atrás, tudo que está acontecendo no país. Eu não estou falando de paternalizar nada, mas eu acho que as pessoas, no fundo, as pessoas não sabem o que é arte. Nós estamos confundindo arte, tem que ter entretenimento, mas a gente separou essas coisas, tudo tem que ser divertido. Mas eu acho que nós vamos viver uns tempos difíceis, porque o pensamento, no geral, político, econômico, como o país está fazendo um certo... País não, a elite está entrando, está tretando, está num conflito lá, e a gente vai fazendo esse serviço sujo de refletir essa tudo bom? De fazer de replicar esses conflitos. Eu acho que a arte vai perder. Ela é a última a ganhar alguma coisa e a primeira a perder. A parte de baixo da pirâmide. Porém, sustenta tudo. Sim. Querendo ou não, sustenta tudo. Como é um trabalho, como vocês falaram, sem patrocínio, sem nada, de onde surgiu a ideia de montar o texto? Como que foi que vocês se reuniram? Então, essa ideia, a ideia desse texto, eu tive um pequeno teatro em São Paulo, onde a gente montou alguns autores ingleses. A gente estava trabalhando essa dramaturgia, tentando entender e conhecer. E eu já tinha produzido essa peça. Só que o nome dela é Constelações, e lá se resolveu dar o nome de Universos. E era feito por um casal jovem, bem jovem, assim, na faixa de 20 e tantos anos, que dá uma outra conotação à peça, né, da doença precoce. Tudo tem, a nossa montagem é uma faixa etária mais elevada, o que dá outra conotação também à peça. Então eu já conheci o texto, e é interessante que eu tinha uma visão como produtor, e eu nunca tinha tido essa oportunidade de depois, num outro momento, num outro contexto, poder atuar numa peça que eu produzi. A tradução é outra, é tudo diferente. E eu trabalhei com Ulisses Cruz, um grupo chamado Boi do Amor, quando eu tinha 19 anos de idade. Eu fiz Antunes Filho, trabalhei e o conheci lá. Depois eu fui trabalhar com ele. Só que eu não estreiei a peça, foi um processo muito longo. E ele me ligou, do nada, depois de 30 e tantos anos, e falou: olha, você gostaria de fazer uma peça chamada Constelações e tal? Eu dividi o papel com o Caco Ciocla, que fazia muito bem o papel também, porque o Caco tinha um compromisso na TV, e portanto eu não dispunha do tempo dele. E total, né, da agenda dele. Então eu tinha dias fixos e o Caco também. Então foi assim, ele me convidou, eu até disse: há algum problema de eu já ter produzido? Não há. Então foi um reencontro com o trabalho, só que em outro lugar. É bom que isso te dá mais propriedade a respeito do texto. É interessante, também, né? É bem interessante. O cenário, talvez por causa do teatro aqui em Uberlândia, eu fiquei em umas cadeiras mais embaixo, depois olhando na foto, aquele chão que vocês pisam da plataforma, ele é espelhado? Ele é espelhado, a ideia era que a luz fosse refletida. Sim, ela é refletida. Sim. A gente vê, eu percebi 3 momentos de luz, eu achei muito bonito, que fica parecendo realmente que é o momento que a luz vem de fora e aí o reflexo fica dentro. E as imagens ficam parecendo que aí fica a penumbra de vocês. Assim, O outro fica afastado e o terceiro não tinha muita nitidez. Pelo menos de onde que eu estava, porque eu estava na lateral em frente. Então... Nitidez, você fala luminosidade? Não, do reflexo. Não dá para atingir isso sempre, né? Em alguns momentos se atinge. Né? Isso eu percebi. O cenário balançava, né? No projeto original ele era pendurado e ele ia balançando na cena dos bêbados. O cenário girava. Então girando. A estrutura não está viajando completa, talvez. Não, ela é completa, só que os teatros não têm capacidade, tem que chamar um engenheiro e ter um laudo. É uma coisa complicada. Esta criança teve aqui mais ou menos 2 ou 3 semanas e também o cenário não foi montado completo. O nosso cenário foi completo. Não, sim, foi completo a movimentação. Mas só fizemos isso no primeiro teatro. Mesmo em São Paulo, nos outros,
Não havia capacidade, porque o peso, acho que o cenário pesa 400, 500 quilos. E vocês então ficavam numa plataforma que se movia? Durante uma cena, né? Porque se fizesse isso o tempo todo, a gente ia fundir. Então ela subia. Não, só ela só fazia um movimento pendular. Assim. Ela ficava para entender. Que aí hoje eu revendo na minha cabeça. Sim, bacana de mas ver. A gente só conseguiu fazer isso na primeira temporada. Mas mesmo assim, na segunda temporada, quando o pessoal lá dos prêmios, os jurados foram assistir, enfim, as pessoas vão assistir, o cenário foi indicado ao prêmio Shell de melhor cenário. Acho que mais pela simplicidade, né? Não há uma troca de roupa, não há nada, não tem apoio, né? Eu falava, nós vamos fazer uma peça com tanta cena, sem um apoio de ação física, né? Trocar uma roupa, não tem nada dessas coisas. Isso é uma coisa que eu queria ver com vocês, porque eu até conversei com a minha mulher que está filmando aqui agora no fim do espetáculo, porque ontem aconteceu, não sei se acontece sempre, de explicar a origem do texto, né? Ele fez isso, aquilo e tal. Só que eu já havia percebido isso, porque em uma cena no texto, a Mary, ela pega e fala, não, porque o universo tem as suas singularidades e a gente pode estar vivendo a mesma coisa sequencialmente ao mesmo tempo, Sim. Formas diferentes. Ali se explicava. Porém, ela até me deu um puxão de orelha que ela falou, não, mas depois que explicou eu entendi melhor, sim, porque eu estava tentando entender por que eles estão repetindo a ciência aqui e tal. Então passa. Só que isso é uma preocupação. Só que aí eu não estou culpando a obra. É aquela parte que eu falei que é complicada de falar, mas eu não sei se nessa trajetória de vocês houve sempre a necessidade de no fim contextualizar, porque isso me preocupa um pouco. Não, eu acho que assim, sempre que eu fiz peças de formação, né, não necessariamente para o público mesmo, às vezes para escolas, etc., a gente contextualiza a obra. Eu já fiz Maquiavel, já fiz Shakespeare e tal. Então, Maquiavel, por que é isso? Por que ele quer que o cara quer roubar a mulher do carro? Na verdade, é um tratado político, a Mandrágora. Eu apresentei aqui em Uberlândia, inclusive, há uns 14 anos, a Mandrágora. Um pessoal daqui montou a Mandrágora, mas na época, infelizmente, por causa de compromisso, eu não consegui assistir. Então é um texto que eu só li, nunca vi encenado. É bem bacana. Parece uma comédia de costumes, mas é um tratado político genial, assim. Feito de uma maneira que você nem percebe que é isso. Uma luva de pelica. É muito bacana. Então, a explicação veio de uma demanda. Quando eu produzi, voltando lá no meu pequeno teatro, mesmo gente da classe, você não entende. Eu digo, por que você não entendeu? A história é simples. Verdade. A pessoa acostumada já a assistir peças, dizendo, essa demanda surgiu por duas razões. Primeiro, que a Marília conversou com o Fagundes, e o Fagundes está fazendo uma baita peça de sucesso argentina lá em São Paulo. Então é outra. E é uma comédia. Que a última que ele veio aqui foi o Tribos. Foi Baixa Terapia, eu não vi ainda, infelizmente. Mas a Marília, e ele fala com a plateia depois. Sim, ele conversa, porque ele fala, sabe o que eu acho? A gente tem que fidelizar o público com... E se eu apresento uma coisa, porque você é um músico, você está tocando ou um repertório clássico, um repertório popular, e aí você diz, eu estava em casa, aí eu pensei, essa música eu estava com o meu amigo, depois eu fiquei pensando. Então o compositor às vezes conta como é, e não que explique a música, mas contextualiza o impulso de fazer. Agora eu entendi melhor. Entendeu? Eu entendi. Mas muita gente, porque você entendeu, você é habituado, mas tem gente que não é habituada. Que fica tentando entender ela por que está acontecendo que foi para lá, mas não continuou assim, não tem essa... E se ele era casado, por que depois não tinha mulher? Entendi. E claro, eu sou inglês também, o público inglês tem o teatro como futebol, né? Eles vão lá, né? Eles acompanham, desde criança eles sabem. Uma peça inglesa normal dura 3 horas e meia, a gente não consegue fazer no Brasil uma peça inglesa. Confesso que eu tenho minhas dificuldades. As pessoas vão embora. Porque tem um hábito disso, não só porque a gente não tem paciência, é um hábito, existe uma cenografia que sustenta isso, existe um intervalo onde você deixa sua garrafa com o seu nome e vai beber com o seu amigo, é um ritual, não é ir lá sentar e levantar. Então, existe um outro contexto que também é o nosso outro, e é ótimo também, mas eu acho que esse papo ele elucida para quem talvez não tenha entendido um ou outro ponto, ou talvez até, eu acho que é uma maneira de não explicar didaticamente, mas bater um papo. Esse papo poderia ter ocorrido lá no hall de teatro após a peça. Sim.
também por questão de assédio, também tem que ser algo mais direcionado. Não, mas acho que não é isso, não. Não, isso a gente fez em São Paulo. Citando rapidinho o Fagundes, quando terminou a peça, eu até adorei, porque o perfil dele nesse ponto é muito parecido com o meu. Ele falou, ó, acabou o espetáculo, a gente vai tomar água, vai voltar para conversar a respeito do espetáculo. Perguntou de novela, eu levanto e saio. Achei ótimo. Falando do processo desnudo, né, do cenário simples e do figurino seu mesmo. Como que é? Porque aí eu acho que é um grande desafio. Eu me peguei pensando no tamanho do desafio que é fazer, entre aspas, a mesma cena diversas vezes, mas em realidades diferentes, com intenções diferentes, porém semelhantes. É bem... Tem gente que diz, pô, é ágil, né? Como é que faz? Você pensa em quê? Eu digo, eu não penso em nada. Pra mim ela é quase uma dança com fala, com pequenos estados emocionais que devem ocorrer instantaneamente. Mas também não é o exercício de virtuosismo. Se o ator quiser fazer cada cena de uma maneira completamente... Primeiro que não dá tempo. Segundo, se você for estabelecer isso, a peça vai se distender. E o autor tem uma instrução muito clara. A peça deve durar 70 e tantos minutos. Ele já previa que podia ser tido como a peça ser usada como um veículo de performance, entendeu? Não é. Você deve estabelecer aquela relação entre o apicultor e a cosmóloga lá, né, a física teórica. Esse encontro, esse namoro, é como se fossem fortes, flashes mesmo. Como se tivesse já... A cena começa no meio, muitas cenas. Aquela cena da doença que ela fala, se você reparar, ela começa no meio e vai se estendendo para as pontas de maneira assimétrica. Eu senti como se fosse, uma comparação talvez boba, o filme Amnésia, né? Começa num ponto e vai acrescentando para você compreender. Sim, só que ele vai acrescentando para os dois lados. Né? É bacana, porque ele faz uma sanfona, e uma sanfona que não vai linearmente no meio. Ele puxa aqui, ele vai. É interessante, acho. Eu senti essa cena até como o fio condutor desse espetáculo. Sim, e agora entrando um pouco na dramaturgia, eu passei a peça inteira, e aí talvez é chatice minha, pensando, por que um apicultor, né? Pois é, rapaz. Só que aí no final, só no final, me veio a colmeia na cabeça, aqueles quadradinhos, cada quadradinho, isso, aquilo e tal. Não li o texto, não conheço, não sei se no texto tem não há nenhuma indicação. Nada, né? Mas, então você, como trabalhou em duas vezes o texto, uma como produtor, outra como ator, é óbvio que interpretação é interpretação, mas Sim. Você acredita que é mais ou menos isso? Eu acho que ele coloca alguém que olha lá para cima e para a partícula, mas olha na formação do universo, e olha para alguém que está cuidando do pequeno, do bicho, de uma sensibilidade. Acho que existe um movimento de um novo capitalismo, né? Ele queria comer em cima de prédio. Em São Paulo tem lá, você pode comprar, até chamar abelha sem ferrão. Você pode ter no apartamento uma pequena colmeia para polinizar as flores da cidade e tal. Então é um novo bicho de estimação, né? Que eles brincam lá. Eu tenho minhoca em casa, por exemplo. Eu boto para fazer compostagem. Legal. para adubar meu jardim lá, etc. Eu te cortando, perdão. Eu perguntei isso porque eu passei parte do texto, e aí eu vou dar um pouco da minha opinião, só que é opinião, tendo a sensação, só que aí eu me policiava por causa da questão da doença, que a Mary tem, mas eu passava o tempo todo sentindo que Roland, né? Que o Roland era mais completo do que ela. Tipo, eu tinha a impressão que, assim, se ninguém me falasse quem era o cientista, eu sentia nele mais segurança das coisas do que nela. Sim. Talvez porque o estudo dela é uma coisa muito inconstante, mas eu senti isso. E aí foi onde eu falava, gente, esse apicultor era para ser um homem, assim, ó, na minha cabeça era para ser tipo um homem do campo que encontrou com uma mulher que tem um conhecimento vasto, e isso causava um choque. Mas ao mesmo tempo eu falo, caramba, mas ele me passa tanta segurança. Não, mas eu tenho amigos lá em São Paulo, que o cara vive no bairro dele, pouco sai lá na Zona Norte, e ele é especializado em recuperar carros antigos. E como diz a Marília, ela fala, a gente falou muito sobre isso, ela acha que o homem tem as coisas mais compartimentadas, mais resolvidas, enquanto que a mulher, ela fala, a mulher tem uma transição de sentimentos sobre vários assuntos. Acho que ele põe esse masculino e feminino dessa maneira, né? E eu pesquisei esses movimentos de
apicultores urbanos, você tem que ver, tem até moda, os caras são super galãs. Foi por isso. É um movimento, então Foi assim, por isso que ele não é um cara do campo. Foi por isso que eu comentei que eu fiquei me policiando, porque eu vim com aquela imagem, o apicultor, você... Mas a gente tem aqui... Só que aí, no exato momento do texto, falou, eu crime em cima do prédio, isso, aquele tal. Apicultor urbano. Mas tem mesmo porque assim... tem muitos jardins, os ingleses têm muitos jardins nas cidades, né? O esporte nacional é fazer jardim. Então a abelha vem na carona e dá pra ter bastante mel na cidade. Até eu me policiar e me livrar disso, eu passei um tempo meio que engasgado. Mas é bacana, assim, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho, né? Não sei se você tem. Alguém que vem com uma doença, você tenta ajudar, mas de uma maneira meio desastrada. E você não entende bem, porque a gente não consegue ajudar, a gente quer resolver, né? Resolve aquilo ali, tira aquela cadeira dali, faz isso aqui, leva a criança lá. Você faz, mas quando é uma coisa que você não tem controle, você fala, e eu acho que a reação dele diante da doença dela e da visão de mundo dela é uma reação de tentar ajudar, mas entender que ele fica impotente. Né? E uma última pergunta, até que o vídeo está ficando longo, mas eu gosto de vídeos longos. Não corto não, eu edito só quando tem alguma coisa que precisa cortar, mas as informações eu deixo tudo. Isso me passou e eu não compreendi a metáfora. O tempo todo ela fala, agora tudo é pele. Eu não consegui esse texto, pele. Eu não sei se na tradução... Não, é isso. Esse glioma multiforme é um câncer severo na parte frontal do cérebro. E você começa você vê as palavras, mas não consegue definir. Então imagina uma pessoa tão inteligente que não consegue falar. Há casos de câncer de cérebro que, cara, ontem a menina comentou até uma espectadora, um livro do Oliver Sacks, que o cara era um grande colorista e o câncer no cérebro dele fez ele ver o mundo em preto e branco, então ele não conseguia mais, tudo era acinzentado, ele perdeu as cores, olha que ironia, né? Horrível. Mas ele era um cara que lidava com cor e começou a ver tudo em preto e branco. As palavras saem sem você, você perde o controle verbal. Você vai numa deterioração da mente, você pensa uma coisa e sai outra. Então essa cena é meio pele, mamãe não tinha, quando andar, vai ficando desconexo, vai ficando maluco, entendeu? Então aquela cena é ela perdendo o controle. Só não posso contar o final mesmo, que você já porque vai ser depois, mas depois vocês podem. Bom, Sérgio, eu agradeço demais a atenção. Parabéns pela iniciativa, assistam aos vídeos, esses papos são importantes à beça, e eu acho que com o declínio do jornalismo tradicional, a gente tem que usar a internet não só para besteira, mas usar a internet para documentar, para conversar e para se entender. Sim, e essa parte do documentar que eu ia te falar. Eu coloco o nome de quem conversa comigo como palavra-chave, então, de ququalquer forma, pelo Facebook eu vou te mandar. Bacana. Mas chama canal Teatro Pirata, não é difícil de encontrar. Excelente. E de hoje para amanhã vai estar lá postado, então. Perfeito. Agradeço demais e costumo falar no final do vídeo, um por todos e todos pelo público. É isso aí, esperamos o Saunders lá em São Paulo para fazer esses vídeos lá e trazer notícias para cá também. Porque não tem que viver só no eixo Rio-São Paulo não, vamos espalhar para todo lado. Sim, tá joia. Muito obrigado então. Valeu.